Fiquem tranquilos, nós seremos breve. Palavra de Deus, para a reflexão dessa noite, ela vai se encontrar em Isaías 9, 6. Em Mateus, nós já fizemos parte dessa leitura, Mateus 1, verso 18 ao 21, e em Lucas, capítulo 2. Vamos iniciar por Mateus, capítulo 1, versos do 1 ao 18. Diz assim a palavra de... verso 18 ao 21. Diz assim a palavra de Deus. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo e a não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E, projetando ele isto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Vamos para Lucas, capítulo 2, versos do 12 em diante, diz: E isto, Lucas, capítulo 2, versos do 12 em diante. E isto vos será por sinal: achareis um menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. Obrigada, minha irmã. Numa manjedoura. E no mesmo instante apareceu com o anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas alturas e paz na terra, boa vontade para com os homens. E vamos para Isaías, capítulo 9, verso 6. Isaías 9, verso 6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Amém? Feche seus olhos. Vamos mais uma vez falar com o nosso Deus. Oremos. Amado e bendito Deus, grande, poderoso, majestoso és. Estamos diante do teu altar agradecidos, Senhor, porque nós temos a oportunidade de te oferecer este culto, Senhor. Obrigada, Senhor, por trazermos nossas vidas como ofertas a Ti, por podermos adorar o Teu nome, reconhecer a Tua grandeza, falar sobre o Emanuel, esse Deus conosco, esse Cristo amado, que entregou-se por cada um de nós. Obrigada, Deus. Senhor, nesse instante eu te suplico, que o teu Santo Espírito venha, Senhor, sobre mim e que possa usar-me para o louvor, para a honra e o engrandecimento do teu reino, para exaltação e glória exclusivamente tua. Senhor, usa as minhas conexões de lógica, Senhor, meus pensamentos. Usa, Senhor, quem sou, porque tudo agora, Senhor, eu sujeito a Ti, para Te honrar
e para te glorificar. No nome santo do Senhor Jesus, que a tua palavra poderosamente encha os nossos corações e mentes. Amém e amém. Queridos, que bom é ver nossa igreja assim, né? É lindo ver a nossa igreja assim. Como nós sonhamos em chegar aqui e ver esse templo. E tinha vezes que a gente achava que isso não ia chegar, não, porque era difícil e nós estamos aqui. Glória a Deus por isso. Jesus nasceu, é Natal. Mas é importante percebermos todos os detalhes que a palavra de Deus traz para nós. E eu acho incrível porque Deus é extremamente detalhista. E em cada detalhe dele há uma perfeição que não pode ser associada a mais ninguém. É a sua assinatura, é sua autoria. A Bíblia narra Jesus e fala lá em Mateus, desde a linhagem que começa 14 gerações e depois mais 14, por fim 14, até o nascimento de Jesus. Mas aí ele para com a genealogia e ele vai falar desse nascimento. Mas nada na palavra de Deus é por acaso. Ele está narrando uma história real, mas, ao mesmo tempo, essa história traz ensinamentos para cada um de nós, principalmente nos dias atuais, que no mundo inteiro a família tem sido aviltada, desrespeitada. Nós precisamos levar a sério os princípios de Deus. E a palavra diz assim: ora, o nascimento de Jesus foi assim. E aí ele narra que Maria, sua mãe, estava noiva de José. Ela tinha um compromisso visível socialmente, né? E antes deles concluírem essa união, Maria engravidou pelo Espírito Santo. José, ao tomar conhecimento disso, a Bíblia diz que, como era justo, e a não queria infamar. Que bonito, queridos. No mundo onde se prega que o sexo deve ser a qualquer momento, de qualquer hora, se experimenta, se não gosta, deixa, experimenta outro, a palavra de Deus, ela sempre volta ao seu princípio, e o seu princípio fala sobre santidade. E naquele momento, ele diz que José, ele sendo justo, não a quis infamar, intentou deixá-la secretamente. Ora, ele indo embora, a culpa ia recair sobre ele. Verdade? Porque ia aparecer Maria grávida, ele foi embora e ele abandonou. Só que no seu entendimento humano, ele sentia que ele havia sido traído. E aí o anjo vai e conversa com ele. Precisamos ver aqui um princípio lindo da palavra de Deus, que Paulo ressalta lá em 1 Coríntios 13. O amor não se ufana, não suspeita mal, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Se era para fazer com que Maria fosse, inclusive, correndo risco de ser apedrejada, ele fugiria. O amor tudo suporta. E aí o anjo vai, e a Bíblia diz que o anjo, vendo
tudo que ele havia planejado, envia um anjo, e esse anjo diz: José, filho de Davi, não temas receber Maria por tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E dará à luz um filho, e chamará seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Uma outra lição que nós precisamos entender é estarmos sensíveis à voz do Espírito Santo de Deus. Vivemos em um mundo repleto de sedução. Nós somos seduzidos por nossa própria vaidade, pelos reconhecimentos do mundo, pelos aplausos do mundo, pelas finanças do mundo. Mas o Senhor quer falar conosco sobre cada um desses aspectos. E é preciso estarmos sensíveis à voz do seu Espírito. Lembram Elias? Elias foi para aquela caverna, Elias havia experimentado o grande poder de Deus, molhou todo o altar e ainda assim orou e o fogo desceu, ele viu o agir de Deus, mas quando foi ameaçado, Elias temeu. E ele esperou Deus falar num vento forte, num trovão, mas a Bíblia diz que que Deus falou com Elias em um sussurro, em um cochicho. Não tinha mais ninguém lá, Deus não estava guardando o segredo. Deus estava nos ensinando que precisamos ser sensíveis à voz do Espírito Santo. Ele podia ter falado da forma como ele queria. Ele podia ter usado até o animal, como a gente já sabe. Mas Deus falou com ele num cochicho. Quantas vezes o Senhor tem falado conosco e nós estamos pagando preços altos porque nós não ouvimos, porque estamos endurecendo os nossos corações, porque estamos vivenciando papéis de esposo, papéis de esposa, papéis de filho, papéis de mãe, de profissional, mas não estamos sendo, na essência, aquilo que o Senhor nos chamou a ser. E o que o Senhor nos chamou a ser? Verdadeiros, autênticos. Perfeito não somos, mas a nossa caminhada deve buscar a santificação. Não precisamos de nada além disso, porque tudo já foi feito. Lá na cruz, tudo foi feito. Ah, mas é Natal, Natal é nascimento. Natal relata o nascimento. E esse nascimento teve continuidade. Esse menino que nasceu, cresceu. E manifestou um ministério lindo. E é interessante como é fácil esquecermos isso. É fácil esquecermos todas as maravilhas que o Senhor nos faz. As que nos fez e a que ainda irá fazer. É preciso lembrar das questões relacionadas não apenas ao nascimento. O nascimento traz todo um cuidado e toda uma mensagem de Deus para conosco. E diz lá em Lucas: isto vos será por sinal, e achareis um menino envolto em panos, deitado em uma manjedoura. Não havia lugar para ele, não tinha hospedagem.
estava fugindo. Aquele casal estava numa situação complicadíssima, num momento delicadíssimo da vida para uma mulher. E o único lugar que tinha era o mais inóspito que a gente possa imaginar. Uma estrebaria. Fétida. Em condições provavelmente nada aciadas. E o que o Senhor quer nos ensinar com isso? Que não importa as situações externas que estejam sobre nós, quando Jesus está presente, Ele providencia uma mudança em todos os aspectos. Regina, mas a manjedoura continuou sendo manjedoura, a estrebaria continuou sendo estrebaria. O lugar era fétido, o lugar era insalubre. E era um bebê que estava ali. Mas 3 homens apareceram ali. E aqueles homens trouxeram exatamente a providência de Deus para mudar aquela realidade. Incenso, entre outras coisas, aromatiza um ambiente. Mirra, antisséptico natural. E ali curava aquele umbiguinho do bebê. Quem já foi mãe e pai aqui sabe os cuidados que a gente tem nesse período. O Senhor providenciava. E o ouro, para simbolizar que não importa quão miserável pareça uma atitude, o Senhor sempre tem para nós um campo de riqueza, não apenas físico, mas principalmente espiritual. É preciso olhar para as simbologias que Deus nos traz. A Bíblia diz no verso 14, no verso 13, e no mesmo instante apareceu com um anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. Ali iniciava-se uma adoração a Jesus Cristo, o Filho. Nós escutamos hoje em dia muitos hinos, tem hinos belíssimos. Como eu sou jovem há mais tempo, eu lembro que antes os hinos, eles falavam muito sobre céu. Era céu, lindo céu, né? E coisas semelhantes. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Havia uma necessidade de relembrar por que aqui estamos. Hoje, é comum ouvirmos sobre os hinos onde nós estamos praticamente no centro e Jesus a nos trazer o que precisamos. É comum hoje você abrir os canais do YouTube e você ver as igrejas colocando, você vai ouvir o melhor culto da sua vida. O culto não é para a gente. A gente não tem que ouvir. A gente tem que oferecer o melhor culto das nossas vidas. A Ele, a esse menininho que cresceu. E porque ele cresceu e aceitou o plano para a vida dele, que era pagar pelo meu e pelo seu pecado, é que nós estamos aqui.
Aqui foi cantado Emanuel, Emanuel, Deus conosco. É Deus conosco. É maravilha, é glória. Mas para Ele, o lugar é dele. Ele sai de uma manjedoura fétida, cresce, ele vai para uma cruz e aí ele inaugura todos os conceitos colocados lá em Isaías. Um menino nos nasceu. Não era qualquer menino, era um filho que era dado. De quem era esse filho? Do próprio Deus. O governo, a autoridade estava sobre os seus ombros. Há um ditado popular que diz: quer conhecer alguém? Dele poder. Sobre aquele menino havia um governo, uma autoridade. Mas a palavra de Deus diz que ele não teve por usurpação ser igual a Deus. Homem nascido de mulher, como nós, mas não encheu a vista diante do poder. Humilhou-se até a morte, e morte de cruz. E aí ele inaugura esses novos conceitos. A autoridade estava sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso. Tem um hino muito antigo do Prisma que diz: mas maravilhoso do que minha mente compreenda, mais maravilhoso do que eu possa crer. Ele vai mais alto do que os meus sonhos mil. Ele é mais que eu consigo imaginar. Ele é tudo o que prometeu. E muito mais. Mais incrível, mais maravilhoso do que tudo, enfim. É o que Cristo é para mim. Que declaração santa de amor. Quem é Jesus para você? Aqui Isaías diz, olha, ele é maravilhoso. Vocês sabem o que é maravilhoso? Você já experimentou o conceito de maravilhoso? Eu já. E eu espero que você também. Ele é conselheiro. Não faça nada guiada pelo seu próprio entendimento. O menino cresceu em graça e sabedoria, conforme está lá em Atos. E ele, repleto de sabedoria, ele nos aconselha. E ele diz o que devemos fazer. Ouça a voz de Deus. Deus forte. Deus forte. Nós lemos lá em Lucas, um exército celestial adorava-o e glorificava a Deus. Deus forte. Pai da eternidade, ele inaugurou a eternidade. A partir dali, o homem passou a ter acesso à vida eterna. Foi a sua vida que trouxe para nós vida. Príncipe da paz. Irmãos, há quem diga que essa história é uma mentira. Eu nunca vi uma mentira durar tantos anos. Mas, acima de tudo, eu nunca vi
uma mentira dividia a história, antes e depois. A história foi contada antes de Cristo e conta-se depois de Cristo. Quer os homens digam o que quiserem, esse menininho que nasceu em uma manjedoura e cresceu em graça e em conhecimento, e mergulhou naquelas águas, e a voz do Espírito Santo de Deus diz: esse é o Filho amado em quem me comprazo. Ele cresceu, ele se entregou e ele inaugurou a eternidade para cada um de nós. É Natal não apenas porque Cristo nasceu, é Natal porque Cristo nos deu um livre acesso ao trono e ao colo do nosso Pai. Antes de Jesus, não tínhamos nada. Depois de Cristo, temos vida. E vida abundante. Quando levamos a sério tudo o que Ele é, quando paramos para ver o quão maravilhoso Ele é, quão conselheiro, quão amigo Jesus é, a gente entende que Natal, independente do período, é Jesus. É a vida devolvida para dar vida a mim e a você. Isso é o Natal. É Jesus Cristo. Não apenas nascendo, mas nos ofertando vida. A vida com Jesus é muito melhor. Ela não será perfeita aqui, mas será perfeita lá. Mas enquanto estivermos aqui, nós temos um amigo, um advogado. Nós temos aquilo que nós precisamos: pão e água. Nós temos a possibilidade de ver de nós fluir rios de águas vivas. Queridos, mais do que falar que vamos ter dinheiro, que vamos ser ricos, que desfrute uma vida ao lado de Jesus. Que amigo incrível. Que amigo incrível. Como Ele é maravilhoso. E para encerrar, eu quero compartilhar com vocês uma experiência que vivi na adolescência. E eu tinha medo de dormir só em casa. E eu estava, nesse dia, só em casa. Sempre tinha uma amiga, meu irmão casou um ano antes. E sempre tinha uma amiga que vinha dormir em casa comigo. Tinha 3 amigas. E cada vez vinha uma. E nesse dia ninguém veio. E eu me lembro que eu estava com muito medo. E naquele dia, eu comecei a chorar e, abraçada com as minhas pernas, eu falei com Jesus e eu disse: Senhor, atrás da nossa casa, atravessando a rua, tem uma padaria. E às vezes as pessoas ficavam conversando, porque a padaria ela era de frente, agora ela mudou a sua porta de entrada, mas era de frente para o que daria ser o quintal da nossa casa. E aí, às vezes as pessoas ficavam ali conversando até tarde. E nesse dia eu disse a Jesus: Jesus, eu estou com medo. E eu era adolescente. E eu disse a Ele: deixa que essa noite não seja escura.
e me permita saber que tem gente por perto. E até o dia clarear, eu vi gente conversando como se estivesse na calçada da padaria. E a iluminação parecia que tinha uma gambiarra colocada, não é gambiarra, né, que coloca na rua? E chegou uma hora que eu disse, não é possível que tenha gente conversando aí. E eu lembrei desse texto. Ele é maravilhoso, conselheiro. E eu disse para ele, Deus, eu não vou abrir. Era vasculhante na casa, eu disse, eu não vou abrir, porque eu sei que não tem ninguém visível aí. Mas eu sei que foi exatamente a tua mão que fez isso, como resposta ao meu coração. Ele tem resposta para nós, porque nele existe vida. Então, se você quer ter uma vida abundante, eu não estou falando se você quer ter dinheiro, carro, nada disso. Não é isso que ele nos promete. Mas ele nos assegura uma vida eterna ao seu lado. E ele é capaz de mudar a história da nossa vida. Porque aquele menininho não ficou lá na manjedoura. Ele cresceu. E ele deu fruto. E ele curou cegos e aleijados. Ele fez pessoas serem salvas. E salva até o dia que ele voltar. Portanto, nesse Natal, se você quer experimentar uma vida eterna, transformada e abundante, você vai ter a oportunidade de experimentar esse Deus forte, esse Pai da eternidade e esse Príncipe da paz, que poderá reinar em seu coração. Antes da cruz, a gente podia não ter nada, mas depois da cruz, somos regenerados para a glória de Deus Pai. A cada um Natal abençoado. Eu gostaria que você ouvisse este hino e você compreendesse que Jesus Cristo é incrivelmente maravilhoso, porque Ele se deu por mim e por você. Oi.